Fala galera, hoje é aniversário de um dos grandes e maiores ícones do cinema de pancadaria de todos os tempos, Jean-Claude François Camille Van Werenbergh, nascido na Bélgica em 19 de outubro de 1960, foi campeão de karatê, campeão de kickboxing full contact em seus primórdios, antes de seguir uma carreira vitoriosa no cinema. Ele teve seu início de trajetória, né? Teve um filme que ele fez numa ponta como figurante, acho que é Rue Barbare. Teve também um Breakdance e também um filme Monaco Forever. Mas realmente a carreira de Van Damme começou a tomar um salto maior e retroceder nunca, render-se jamais, ao qual ele faz o papel do principal antagonista e tem as melhores cenas de luta do filme, inclusive uma das melhores ou as melhores cenas de luta de sua carreira inteira, otimamente coreografadas por Coren Yuen. E depois ele estrelou o filme que iria catapultar o seu nome para o estrelato, o clássico O Rei da Sessão da Tarde, O Grande Dragão Branco. Quem nasceu aí entre década de 80, 90, sabe muito bem do que eu estou falando. O fenômeno que foi este filme. Muitas pessoas, inclusive, começaram a praticar artes marciais influenciadas por Van Damme e principalmente por O Grande Dragão Branco. E um desses exemplos é a lenda do MMA Mirko Cro Cop Filipovic, o rei do chute de esquerda. À direita hospital, à esquerda é cemitério. Quem conhece sabe a lenda de Mirko Cro Cop e como Cro Cop foi influenciado pelos filmes de Van Damme. O mesmo que vos falo, também comecei a praticar artes marciais e a treinar musculação inspirado nos filmes de Van Damme. Então depois ele estrelou um dos filmes que eu mais gosto do Van Damme, que foi durante muitos anos meu filme favorito do Van Damme, que é Cyborg, O Dragão do Futuro, que é um pós-apocalíptico de baixíssimo orçamento, mas que foi muito bem utilizado, pouco orçamento. As cenas de luta são ótimas, ele tem um clima denso, meio sombrio. Um trabalho que já começou a mostrar a versatilidade do Van Damme, porque é muito diferente da atmosfera do Grande Dragão Branco, mais denso, mais pesado. Você vê um Van Damme mais sério, mais sombrio, vingativo, né? E o filme tem um vilão que é um dos melhores da história do cinema, que é o Fender. Vilão intimidador, cara de mal, poucas ideias. Inclusive, eu causo uma polêmica gigantesca agora. Para mim, Cyborg, o Dragão do Futuro, é um pós-apocalíptico muito superior ao primeiro Mad Max de 79 e tão bom quanto o Mad Max de 82, que é o melhor da franquia Mad Max, com o Mad Max de 1982, e Cyborg, o Dragão do Futuro, que tinha um potencial para ser uma franquia, infelizmente foi desperdiçado, é tão bom quanto o Mad Max de 82, mesmo com menor orçamento, e para mim muito melhor do que o Mad Max 1 de 79. Isso eu vou falar em outro vídeo. E depois ele estrelou um outro clássico dos clássicos, que é Kickboxer, Desafio do Dragão, que junto com o Dragão Branco catapultou o nome de Van Damme para o estrelato, um verdadeiro clássico do cinema de artes marciais. Também tivemos Garantia de Morte, que também é um ótimo filme de prisão de 1990, muito bem feito por Jean-Claude Van Damme, papel este que foi disputado por Steven Seagal e Bruce Willis. E Van Damme, na época, no auge da carreira de sua forma física, venceu a disputa pelo papel. Inclusive, dizem as más línguas que a rivalidade que ele tem com Seagal começou devido a Seagal ter perdido o papel para Van Damme em Garantia de Morte. Tivemos também o excelente Leão Branco, outro clássico dos clássicos do cinema de artes marciais, que também mostra um pouco da versatilidade de Van Damme, pois mesmo ele tendo mais ou menos o mesmo aspecto de Kickboxer e o Grande Dragão Branco, ele tem uma pegada mais dramática, exigindo mais da capacidade dramática de Van Damme.
E depois, um clássico absoluto do cinema de artes marciais e também de ficção científica, Soldado Universal, em parceria com Dolph Lundgren, que é o antagonista, inclusive um ótimo antagonista. Dolph Lundgren é muito bom como antagonista, assim como o próprio Van Damme também é. Depois ele estrelou o filme Vencer ou Morrer, que é um ótimo filme, porém ele tem uma pegada mais de romance e drama do que propriamente luta. Então alguns fãs não gostaram, outros gostaram. Eu particularmente, a primeira vez que vi esse filme, não gostei tanto. Hoje gosto muito desse filme, inclusive uma ótima atuação de Van Damme, tanto na parte da ação como na parte dramática. Van Damme estrelou também O Alvo, que é um verdadeiro clássico, um filmaço de ação, ótimas cenas, boa coreografia, peso dramático no teor certo. Né? O Alvo é um filme que ele tem uma certa densidade, ele é sério, ele tem um pouco de drama e também aquela ação exagerada que a gente gosta em alguns momentos, mas tudo muito bem dosado. O Alvo está de longe como um dos melhores filmes da carreira do Van Damme e um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Também o clássico Time Cop, O Guardião do Tempo, um verdadeiro filmaço de ficção científica com uma ótima atuação de Van Damme. Depois, o clássico Morte Súbita, que muitos dizem ser uma cópia de Duro de Matar, até concordo um pouco, mas venhamos e convenhamos, as cenas de ação de Morte Súbita, principalmente as de luta, são muito melhores que as de Duro de Matar. Depois, Van Damme estrelou Desafio Mortal, ao qual muitos acusam de ser uma cópia de O Grande Dragão Branco, mas eu gosto até mais de Desafio Mortal. Mas aí é uma questão pessoal. Depois, Van Damme estrelou o ótimo Risco Máximo ao lado da belíssima Natasha Henstridge, um filme que mistura elementos de suspense, policial e também um pouco de romance, com ótimas e brutais cenas de combate. Depois tivemos o divertidíssimo A Colônia, em parceria com Dennis Rodman, um filme que a crítica odeia, mas que eu gosto muito, e destacando as ótimas cenas de luta. Destaque a luta contra o adversário chinês com a faca nos pés e a luta final contra Mickey Rourke. Também aquela cena bem icônica, né, do Van Damme enfrentando um tigre. Tivemos também o divertidíssimo Golpe Fulminante, em parceria com Rob Schneider, que já é uma comédia de ação, que inclusive parece um filme feito por Jack Chan, né, que o Van Damme ele tentou se aventurar. Os críticos não gostam, mas também gostam desse filme. E então Van Damme estrelou o sensacional Legionário, um drama épico de guerra ao qual Van Damme desafia mais uma vez, e mais do que nos filmes anteriores, a sua parte dramática, calando a boca de muitos críticos que sempre o rotularam como um mau ator, coisa que eu sempre discordei. Depois tivemos Soldado Universal Retorno, que é divertido, tem boas cenas de luta, ótimos vilões como Michael J. White e Bill Goldberg, porém peca muito no enredo. A história dele é bem fraca e tem uma coisa que eu odeio, que é terem feito o Luke Devereaux, o personagem do Van Damme, ter voltado a ser humano normal. Isso prejudicou bastante o andamento do filme e principalmente o desenrolar e a estrutura das cenas de combate, já que ele ficou muito mais vulnerável do que seus oponentes. Ao passo que se ele mantivesse como um ciborgue, ele poderia ter muito mais... Você teria uma pancadaria mais franca, se é que vocês me entendem. Depois tivemos o filme Inferno, que é divertidinho, mas é um filme bem mais ou menos, né? O próprio Van Damme mesmo não curte muito esse filme. Depois tivemos o ótimo Replicante, que é um trabalho que, mais uma vez, Van Damme se desafia na parte dramática. Van Damme é um dos astros de ação que mais se desafiou na parte dramática. Tivemos o problemático Agente Biológico. Tivemos também A Irmandade, que é um filme legal. E o ótimo e incrível, que eu considero o melhor trabalho de Van Damme, que é o filme Hell, ao qual Van Damme explora ao máximo sua habilidade dramática. Você tem cenas de luta mais realistas, até porque é um filme baseado em fatos. Então você tem lutas mais brutais, mais realistas, mais viscerais, um personagem com bastante camadas dramáticas, muitos bons personagens nesse filme e ótimos atores.
O elenco não tem tantos rostos conhecidos, mas muita entrega por parte dos atores. Particularmente, eu acho o Hell um verdadeiro clássico, um filmaço de cadeia que não perde para clássicos como Fuga de Alcatraz, nem Um Sonho de Liberdade. Óbvio que os pseudo-intelectuais de cinema, essa galerinha mais chata vai querer torcer o nariz, até porque eles odeiam astros de ação como Van Damme, mas Hell é um verdadeiro filmaço que passou muito no SBT ali no início dos anos 2000. E logo em seguida Van Damme estrelou outro filme visceral, que é o filme Vingança, que também tem elementos bem dramáticos, cenas bem dramáticas, é um filme denso, sombrio, bem violento inclusive, as cenas de luta elas têm um misto de um pouco mais de realismo com um pouco mais de beleza estética, mas são lutas muito boas e bem brutais. Só ficou faltando um combate final. O filme é muito bom, você tem um ótimo vilão, uma ótima trama, cenas brutais, porém faltou uma luta final brutal do Van Damme contra o vilão final. Faltou. Foi o que faltou, mas tirando isso, A Vingança é um filmaço. E também, aí tivemos o bem fraco Segundo em Comando, que é um filme bem fraco. Teve também o Força de Proteção, que é bem razoável. É melhor que o Segundo em Comando, mas também é bem razoável. Aí tivemos o excelente Até a Morte, que mais uma vez Van Damme entrega uma ótima atuação dramática. Não é um filme com muitas lutas, ele tem poucas e bem realistas e curtas cenas de luta, mas tem ótima trama. Van Damme entregando grande atuação, um elenco muito bom que inclui Stephen Weir, um ótimo ator que foi o antagonista. Inclusive, é um filme, né, bem maduro, uma performance bem madura de Van Damme, com muitas camadas, um personagem bem complexo. Aí depois tivemos Operação Fronteira, que é legal, você tem a presença do Scott Adkins como um dos vilões principais, tem boas cenas de luta, é um filme ok, não é um filmaço, mas é um filme ok. Depois tivemos Jogos Letais, que marca uma parceria incrível entre Van Damme e Scott Adkins, é um ótimo filme, recomendo. Depois Van Damme estreou ao lado de seu filho o ótimo filme Seis Balas, que é um filme muito bom, tem uma mistura ali entre drama, ação, no ponto certo. Uma boa atuação do Chris Van Damme, a melhor atuação do Chris Van Damme, inclusive. Chris Van Damme, que é o filho do Van Damme, né, o Christopher, que atuou muito bem nesse filme. Aí Van Damme estrelou aquelas péssimas sequências de kickboxing que são desnecessárias, que eu detestei todas elas, tudo ali é ruim. O Alan Moose é um péssimo protagonista. Aquela comédiazinha chinfrim também, Bem-vindo à Selva, que é tosco, é podre. Teve a série Jean-Claude Van Johnson, que eu vi pouca coisa, também não me interessou muito. Tivemos o controverso Soldado Universal 3, que eu considero um filme com um roteiro bem razoável, porém cenas de combate incríveis. Você tem o retorno de Dolph Lundgren como vilão, você tem Andrei Arlovski visceral como vilão, e cenas de luta fantásticas. As cenas de luta desse filme são brutais, o filme é pesado, é denso, é violento. O Van Damme, Dolph Lundgren, Andrei Arlovski com performances incríveis. As lutas desse filme são realmente incríveis, elas valem a pena de assistir, são bem brutais, bem fluídas, ágeis. E já teve o bem fraco Soldado Universal 4, né, que tem o Scott Adkins, é um ator que eu curto muito também como protagonista, o Van Damme como vilão. A luta final é boa, porém o filme perde em qualidade para o 3, bastante inclusive, até nas cenas de combate, apesar dele ter muito gore, né? Ele é bem brutal. Depois ele estrelou aquele filme bem fraquinho junto com Kung Lee, que é o Olhos de Dragão, ao qual ele é tipo um suporte do protagonista, né? Um papel ali de sensei, tipo quase que um sensei Miyagi. Então ele estrelou um filme bem legal, que é o filme Lucas, que é um filme também que desafia também a parte dramática do Van Damme, é um filme com um enredo mais dramático, mais sombrio, mais fechado, com muitos cenários à noite, combates bem realistas e bem brutais, inclusive. Gosto bastante das lutas desse filme. Teve também esse filme recente Colateral, que também é um filme bem visceral, com cenas bem realistas. Aliás, o Van Damme ele tá numa fase de fazer cenas mais realistas, eu venho reparado isso há um tempo. Os seus filmes estão bem mais realistas nas cenas de luta, com enredos mais sombrios.
Alguns não curtem, mas eu sinceramente estou gostando dessa fase do Van Damme, essa nova fase da carreira dele. Ele tem um filme também nessa pegada dramática, Ruas em Guerra, que é muito bom. Também tem cenas bem realistas, ele faz papel de um homem que sofreu um acidente em guerra, ficou com sequelas físicas, já idoso. É um filme bem legal. O Van Damme é um cara que se desafia bastante dentro do seu nicho de filmes de ação, colocando camadas bem dramáticas. É bem legal esse filme, eu recomendo. E também aquele bem razoável, O Último Mercenário, aquele filme de comédia da Netflix que eu achei bem razoável, bem longe de ser um bom trabalho. Teve a ótima participação dele em Mercenários, como vilão, Mercenários 2, ao qual ele é o grande destaque do filme, porque o Van Damme é um cara bem carismático, então geralmente ele consegue trazer uma boa atuação, uma densidade aos personagens que ele entrega. Talvez isso tenha intimidado um pouco o Vin Diesel de aceitar a contratação dele para Velozes e Furiosos. Particularmente, acho o Van Damme bem mais carismático que o Vin Diesel como ator e muito melhor nas cenas de luta até hoje, mesmo com 64 anos de idade. Óbvio, né? Eu teria que mencionar, eu quase esqueci, o lendário Street Fighter. Aquele filme que é ruim, é podre, mas a gente gosta. Eu via muito na minha infância, gostei bastante, mesmo sabendo que o filme era uma bosta. Mesmo sendo uma bosta, foi um sucesso de bilheteria. E teve a participação incrível do saudoso Raul Julia. Alternando altos e baixos, crises pessoais, problemas com vícios, problemas com relacionamentos, problemas com diretores. Mesmo com todos esses altos e baixos, Van Damme se provou um verdadeiro ícone da cultura pop, que ajudou muitas pessoas a levantarem de suas cadeiras e transformar a preguiça em músculos. Então, nossos parabéns aí para o lendário Jean-Claude Van Damme, que hoje completa 64 anos. Se gostou desse vídeo, dê seu like, comente, ative o sininho para as notificações e seja bem-vindo à Resenha Top Cine.